Oi, oi, oi! Vamos a mais uma dica aqui do canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o sujeito oracional. Você já ouviu esse nome? Tem dúvida em relação a isso? Então acompanhe este vídeo até o final para você entender um pouquinho. Mas antes de eu começar aqui a mensagem de língua portuguesa de hoje, eu gostaria de pedir um favor. Já se inscreveu no meu canal? Se sim, beleza, clique aí no sininho, ative aí o sininho para que você seja notificado sempre que houver aqui um conteúdo relevante para você. E se não, se inscreva no canal, ajude a prof aí. O YouTube pode entender que isso aqui é um conteúdo relevante e apresentar para mais pessoas. Então, não se esqueça, se inscreva no canal e vamos lá para a nossa dica de hoje. Vamos falar sobre sujeito oracional. Então, vou compartilhar minha tela para vocês entenderem pontualmente aqui a minha explicação. Quando a gente fala de sujeito oracional, como o próprio nome diz, significa que nós teremos aqui uma oração com valor de sujeito. Então, a primeira coisa que você tem de observar, tem de haver, no mínimo, dois verbos, certo? E nós teremos aí o sujeito oracional, que ele nada mais é do que a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, essa aqui é a classificação lá na gramática. Como que ele aparece? Ele aparece de forma bem pontual. Então, se você observar, nós temos aqui. Qual que é a ordem direta de uma oração? A ordem direta, né, quando a gente pega aqui dentro de uma oração, ordem direta, nós temos aí sujeito, verbo e complemento, certo? Esse sujeito, gente, ele não vem, em tese, na ordem direta. Você vai encontrar primeiro o verbo, o complemento, e depois você vai encontrar aqui o sujeito. E ele pode ser representado por um verbo no infinitivo, Ele pode começar pela palavra que nesse caso vai ser aí a conjunção integrante. Ele pode começar por um pronome interrogativo. Então, nós temos aí de várias formas. E muito importante também, você pode avaliar que a oração principal, ela também possui características. Você tem de analisar que nela você só pode encontrar o verbo e o complemento. Geralmente você encontra o verbo ser na terceira pessoa do singular, mais predicativo do sujeito. Você encontra aqui um verbo intransitivo. Então, você tem estruturas prontas. Ou você encontra aqui um verbo intransitivo, ou você encontra o verbo ser mais predicativo do sujeito, ou ainda você pode analisar que na oração principal a gente pode encontrar o verbo transitivo direto, mais a palavra ser. Esse ser aqui vai exercer a função de partícula apassivadora. Então, se você observa a estrutura, você consegue acertar. Vamos lá perceber como é isso? Então, vejam bem. É preciso que o grupo melhore. Então, nós temos aqui, vamos separar a oração. É preciso que o grupo melhore. Uma dica também, substituir essa oração pelo isso. Ó. Você tem aqui, ó, é preciso isso. Dá para substituir, não dá? Então, nós já temos aqui um nome para esse que, conjunção integrante. Que sempre que você conseguir substituir a oração pelo isso, esse que é uma conjunção integrante. E aí você vai olhar a primeira oração. Então, nós temos aqui, ó, o verbo e nós temos aqui o complemento. O que está faltando aqui nesta oração para ela ter todos os elementos em relação à ordem direta? Nós temos aqui o verbo e complemento, está faltando o S. Por quê? Porque essa oração aqui vai exercer o valor de sujeito dela. Cuidado, que as provas gostam muito de colocar que isso aqui é complemento. Isso aqui não é complemento, isso aqui é sujeito. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nada mais é do que um sujeito oracional. Então, nós temos aqui essa primeira estrutura, ó, o verbo de, olha o verbo ser aqui. Então, nós temos aqui o verbo ser mais predicativo do sujeito. Já a segunda, ó, consta que, eu posso analisar, consta isso. Vocês conseguem analisar que aqui também dá para substituir pelo isso. Então, nós temos esse que aqui como conjunção integrante. E aí você vai analisar que na oração principal, nós temos aqui só o consta. O consta é um verbo intransitivo. Então, se nós temos só o verbo aqui e ele é um verbo intransitivo, o que verbo intransitivo está precisando? Então, ele tem aqui, não precisa de complemento, então nós temos aqui precisando de sujeito. Então, essa oração aqui vai ser o sujeito dele, ó. Consta isso. Isso consta, se você inverter aqui na ordem direta.
Então, nós temos também uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, nós temos aqui várias análises. E olha, estudar é importante. Então, estudar é importante. Se você inverter, é importante estudar. É importante isso. Então, olha quem está aqui. Estudar, que é um verbo. Se eu colocasse um substantivo aqui, seria o estudo é importante. Então, aqui nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. E nesse caso, por isso aqui ser um verbo, nós temos aqui o sujeito oracional. Perceberam? Então, nós temos aí várias estruturas. Olha, tenho aqui mais duas frases. Convém analisar bem os fatos. Olha aqui, convém analisar. Então, convém é um verbo intransitivo. Então, nós temos aqui, convém isso, né? Nesse caso, analisar os fatos é o sujeito de convém, porque pela aquela estrutura, aqui nós temos o verbo intransitivo, então ele precisa aqui de um sujeito. Então, nós temos aqui o verbo reduzido também. Então, nós temos também uma oração reduzida de infinitivo. Comenta-se qual diretor assumirá o cargo. Olha o C aqui. Quem comenta, comenta algo. Isso aqui é transitivo direto, mais a palavra se. Então, em vez de você chamar isso aqui de objeto direto, a gente vai chamar isso aqui de sujeito, devido à função desse se aqui ser partícula a passivadora. Esse qual aqui é um pronome interrogativo, então nós temos aqui uma estrutura com valor de sujeito. Então, ele aparece, gente, de forma bem pontual. Então, não dá para errar, porque você consegue analisar que a estrutura dele é diferenciada. E aí, você conseguiu entender um pouquinho aí sobre o sujeito oracional? Ficou clara a minha explicação? Então, ó, não se esqueça de que isso cai bastante em prova, principalmente em provas da banca Sebrasp. E a banca costuma muito afirmar que o que é sujeito é complemento da forma verbal. Então, fique atento, sujeito não é complemento. Sujeito é o elemento central aí da análise sintática. Então, sempre que você perguntar para o verbo, você vai achar aí primeiro o sujeito. A não ser que você encontre uma estrutura com oração sem sujeito, ou sujeito oculto, ou sujeito indeterminado. Tudo bem? Ficou clara a minha explicação? Então, comente aqui, deixe aqui o seu comentário, que pode ser que a sua dúvida vire um vídeo aqui no meu canal. Então, muito obrigada e até a próxima. E não se esqueça de que toda terça e quinta, às 8 da manhã, há uma mensagem de língua portuguesa aqui para vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, hein? Tchau, tchau!